E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para tentar responder aí as perguntas dos inscritos do canal. E aí temos uma pergunta hoje bem bacana do JP Gamer. Mas antes de ler a pergunta aí do JP Gamer, quero agradecer demais a você aí, JP, por estar engajado aqui no canal, por estar mandando as suas perguntas, sempre perguntas bem interessantes e nos proporcionando uma temática aí para debate muito show. Então valeu aí pelo engajamento, muito obrigado de verdade. E vamos para a pergunta do JP Gamer. Recentemente vi uma notícia sobre um ataque em uma igreja na Nigéria que infelizmente teve 40 mortos. No Twitter vi um pessoal falando sobre isso, mais específico em ataque à igreja e o que pode ser feito sobre isso, como combater esses extremistas islâmicos principalmente. E a principal questão levantada foi em pegarem armas para combater os islâmicos radicais. Qual a sua visão sobre o assunto de pegarem armas para combater extremistas e de como combater eles? A pergunta do JP Gamer reflete uma situação macabra que aconteceu numa igreja católica lá da Nigéria, onde diversos cristãos católicos acabaram morrendo por conta de uma ação terrorista, situação lamentável que vez por outra acaba acontecendo contra cristãos católicos ou evangélicos em diversas partes do mundo e nos leva então a refletir se é correto para um cristão ter uma arma para em situações como essa poder se proteger a sua vida, a vida de outras pessoas, não apenas contra atentados terroristas, mas em outras situações que a vida da pessoa está em risco, aí por conta de um criminoso que vem lá para roubar e matar ao mesmo tempo, e aí o cristão, de posse de uma arma, poderia contra-atacar e, claro, matar o bandido e com isso proteger a própria vida. Existem muitos textos no Antigo Testamento que legaliza a autodefesa, que permite o porte de arma para em situações como essa a pessoa poder se proteger, só que alguém vai dizer que não se deve usar os textos do Antigo Testamento, pois nós já estamos no Novo Testamento, o tempo da graça. No Antigo Testamento, Deus era o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, mas que isso mudou, a perspectiva mudou a partir do Novo Testamento. Por isso não se deve então pegar os textos do Antigo para poder legalizar em nossos dias o uso de arma. Vejam só, é fato que nem tudo que está no Antigo Testamento pode ser aplicado em nossos dias. Porém, aquilo que está no Antigo, que não pode ser aplicado em nossos dias, é ensinado lá no Novo Testamento, é explicado no Novo Testamento o porquê que eu não posso mais usar aquela lei, aquele mandamento, aquele princípio do Antigo Testamento. Isso vai estar mostrado no Novo Testamento, seja através de um texto direto que fala claramente sobre o assunto, ou através de um princípio estabelecido a partir de diversos textos do Novo Testamento. Então, aquilo que eu não posso colocar em prática nos nossos dias, no meu dia a dia do Antigo Testamento, vai estar ensinado no Novo Testamento. O que nos resta saber, portanto, é o que o Novo Testamento aborda sobre o assunto, sobre a temática de posse de armas. O cristão pode ter uma arma na sua casa para autodefesa, defesa da sua família. O cristão pode ter uma arma dentro do seu carro para, se necessário for, ele utilizar essa arma para se proteger e proteger a sua família. Os cristãos católicos lá da igreja, lá da Nigéria, caso tivesse armas e fosse uma situação de contra-atacar, de poder também abrir fogo contra os terroristas, eles teriam cometido algum pecado diante de Deus se tivesse feito isso? Antes de responder a essas perguntas, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like aqui no nosso vídeo. Caso não seja inscrito ainda no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as paradas aqui do canal. Então, bora pro vídeo. Para tentar responder a essa pergunta, vamos pegar a figura máxima para nós, que é Jesus Cristo, né? E o que foi que Jesus falou a respeito desse assunto? Você consegue imaginar Jesus armado, Jesus ali portando uma arma de fogo? Isso parece ser contrário à imagem que nós temos sobre Jesus. Mas o que foi que Jesus tratou a respeito? O que foi que ele abordou a respeito desse assunto? Tem um texto nas Escrituras que é bem interessante. João capítulo 2, versículo 15 diz: "E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas." Para quem não sabe, um azorrague de cordéis era uma arma muito perigosa. Era um chicote que tinha várias cordas feitas de couro e nas pontas tinha lâminas ou de metal ou de pedaços de ossos. E essa era uma arma que causava muita dor, que machucava muito. Quando chicoteava alguém com isso, muitas vezes grudava ali na carne e tinha que arrancar ali o pedaço da carne para poder tirar o chicote. Então era uma arma bastante perigosa para aquele contexto bíblico. E Jesus entrou no templo, viu lá os cambistas fazendo negócios ilícitos dentro do templo e Jesus entrou armado. Ele estava com um chicote perigosíssimo e expulsou
todo mundo dali, todos aqueles que estavam fazendo negócios errados dentro do templo, Jesus armado expulsou todos eles. Inclusive Jesus, antes de ser crucificado, ele foi torturado com um desses chicotes. O chicote que batia lá na carne dele e rasgava, causava um estrago muito grande. Ou seja, era uma arma muito perigosa dentro daquele contexto, que machucava muito e tinha potencial para matar. A depender da quantidade lá de golpes que a pessoa recebia, ela poderia morrer com esse tipo de arma. O texto bíblico não diz se Jesus chegou a usar esse chicote contra alguém, mas é fato que ele entrou armado para expulsar todo mundo que estava ali fazendo negócios ilícitos. Mas será que Jesus, se fosse o caso, se fosse necessário, ele teria usado então esse chicote? Eu não sei responder a essa pergunta, né? Lá no céu a gente vai perguntar para ele: Jesus, o senhor teria usado esse chicote contra aquelas pessoas? Mas eu penso que Jesus não estava blefando, ele não chegou lá, vou só causar um medo. Ele entrou armado, e se de repente fosse necessário, eu acredito que ele ia levar adiante lá a ameaça dele. Eu acredito. Então nós temos um episódio específico em que Jesus estava armado. Pelo menos nesse episódio fica claro. Ele entrou armado no templo e ameaçou, botou para correr todo mundo que estava ali fazendo coisa errada. Agora imagine você, Jesus dizendo aos seus discípulos para se armarem. Você consegue imaginar uma situação como essa? Jesus mandando lá os discípulos: compra um revólver, compra um 38 aí, bota na cintura e vai seguindo aí para pregar a mensagem do evangelho? Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Lucas 22:36. Disse-lhes, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Temos aqui um contexto na qual Jesus disse aos seus discípulos: se vocês não têm espada, vende algum bem, compra uma para se proteger. Era um momento muito perigoso, né? Os discípulos estavam saindo para pregar o evangelho e era um mundo perigoso, era um mundo difícil de se transitar. E pregar o evangelho assim em alguma parte poderia colocar em risco a vida deles. Então Jesus disse: olha, vão lá se armar, compra uma espada. É o equivalente a dizer aqui em nossos dias: se você não tem aí um revólver, vai lá, vende alguma coisa da tua casa e compra um revólver para você poder se proteger. Você que sai para pregar o evangelho num lugar muito perigoso, vai armado, porque o negócio ali não é fácil. Claro que o contexto é para autodefesa, não é para sair matando aí a torta direita, e sim para se proteger. Ao que parece, andar armado entre os discípulos era uma coisa comum. Temos aquele episódio lá que Judas vai trair Jesus, ele leva os soldados, e aí ele acaba beijando Jesus lá no rosto para indicar aos soldados: aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. E quando tudo isso acontece, os soldados chegam ali para prender Jesus. Pedro tira lá sua espada e corta a orelha do soldado. Ou seja, Pedro estava armado. E assim, Pedro cortou a orelha do soldado, mas dá para entender que o que ele queria fazer mesmo era cortar a cabeça do soldado, era arrancar a cabeça do soldado. Era ser uma espécie lá de Highlander, só pode haver um. Era cortar a cabeça do soldado. Isso porque Pedro ele não fez um treinamento intenso num clã de ninjas para cortar a orelha do soldado com tanta precisão. Eu só quero cortar a orelha. Então, tome lá, a orelha. Até para um ninja isso seria um negócio muito difícil. Ele jogou a espada, tacou a espada lá de qualquer jeito para cortar a cabeça do soldado, matar o soldado, só que pegou na orelha. Então veja que os discípulos andavam armados. Pelo menos nesse caso aí nós temos Pedro tirando a sua espada. Possivelmente os demais também tinham lá suas espadas, mas não quiseram lá tirar a espada para poder lá combater. E aí alguém vai dizer assim: Pedro usou a espada, mas Jesus repreendeu Pedro. Ele não deveria ter usado a espada. E de fato Jesus repreendeu Pedro. Só que Jesus não fez isso porque era errado ele ter uma espada, e sim que a ação de Pedro ela foi desproporcional à ação que estava acontecendo ali. O que é que estava acontecendo ali? Os soldados chegaram para prender Jesus. Foi o que Pedro fez? Tentou matar um soldado. Então estava errado esse tipo de coisa. Porque se os soldados tivessem chegado ali para matar todo mundo, pega sua espada, sua lança, vamos matar esse pessoal, era correto Pedro então tirar a sua espada, assim como os demais, tentarem proteger o mestre ou tentar proteger uns aos outros. Mas não foi isso que aconteceu. Os caras estavam ali apenas para prender Jesus. E a ação de Pedro foi muito além, foi para matar. Por isso Jesus o repreendeu e mandou ele guardar a espada para que ele não viesse então sofrer uma
retaliação por conta da sua ação. Mas aí aqueles que são contra que uma pessoa lá de bem, um cidadão ande armado, vai citar aquele texto clássico, não matarás. Ou seja, quando uma pessoa que está armada, na intenção de se defender, de repente chega lá um bandido ameaçando a vida dela, e ela revida, né, para proteger a própria vida ou proteger a vida dos seus, e mata o bandido, essa pessoa desobedeceu a Deus, porque ela quebrou um mandamento que diz, não matarás. Nada a ver. A nossa tradução diz não matarás, mas o texto original vai dizer não assassinarás. Existe uma diferença entre matar e assassinar. Assassinar é a morte ilegal, é a morte sem justificativa, é a morte na maldade. Isso é assassinar. Matar é o contrário disso. Imagina aí uma nação que tem lá como lei a pena de morte. Aí vai lá aquele estado, pegou um criminoso, o cara cometeu um crime lá horrendo e a penalidade sobre ele é a morte. Quando o Estado mata esse criminoso, o Estado não está assassinando, ele está matando, está cumprindo a lei, praticando a justiça. Quando uma pessoa está lá em perigo e para proteger a própria vida ou a vida dos seus, ele acaba matando lá o bandido, ele não está assassinando, ele apenas está defendendo a própria vida ou a vida dos seus. Então isso não é assassinar, é apenas matar. É algo que acaba sendo legal numa situação específica como essa. Enfim, o cristão andar armado, ter uma arma para se proteger, não é um pecado diante de Deus. Contudo, o cristão precisa obedecer à lei do país, pois isso também é a vontade de Deus, que você obedeça à lei do país. E se a lei do país não permite a você andar armado, a não ser naqueles casos do porte de arma ou do posse de arma, que você tem lá arma dentro da sua casa, se não é nesses casos, se você não se encaixa nisso, então você não pode ter uma arma. Ainda que você viva numa sociedade muito perigosa, de muitos bandidos, em que a polícia acaba não dando conta, mesmo assim você não pode ir contra a lei do país. Mas se você se encaixa lá de acordo com a lei, você pode ter o porte ou a posse, e se for uma situação que você precise usar, você não comete nenhum erro, não comete nenhum crime e nenhum pecado diante de Deus, mas somente se você se encaixa lá de acordo com a lei. Não vai comprar uma arma aí, colocar no seu carro, na sua casa, se você não pode usar isso, se você não tem o direito de usar isso, se você está indo contra a lei, porque isso também é pecado. Ah, mas isso não é justo, porque o bandido anda armado e o cidadão de bem está desprotegido. Isso aí já é uma outra discussão, para um outro vídeo, para outra situação. O que eu quis mostrar aqui é a minha visão, de acordo com a Bíblia, sobre o assunto. O que a Bíblia diz ao respeito. Contudo, a Bíblia também fala sobre obedecer à lei do país, e nesse caso, no nosso país, você não pode ter uma arma aí livremente, chegar lá numa loja, comprar e pronto. Você não pode fazer isso, então tem que obedecer à lei do país. Então, pessoal, essa é a minha visão sobre o assunto. Estou aberto à sua discordância, caso você discorde do que eu estou falando aqui. Estou aberto a conhecer a sua posição, deixar aí nos comentários para a gente poder debater mais a respeito. Não estou aqui dizendo essa é a verdade absoluta e pronto, mas é como eu vejo e entendo a partir da Bíblia. Grande abraço aí para todos vocês. Não esquece de deixar seu like, deixar os seus comentários aqui e, de novo, mais uma vez, caso não seja um inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as paradas aqui do canal. Grande abraço para você e até a próxima. Valeu!